Fala pessoal, mais um episódio do Desdobra Podcast e dessa vez um pouquinho diferente. Ó. Pelo sotaque você vai ver que o convidado de hoje veio da Bolívia para o Brasil, mas já está por aqui há muito tempo. É tanto que hoje é uma das maiores referências em argamassas do Brasil. Estamos aqui hoje com Ivan Cabaleiro. Olá Ivan, tudo bom? Como estão as coisas por aqui? Tudo bom, muito obrigado pelo convite de vir até aqui, longe, né? Bastante longe, acompanhar vocês nessa trajetória. Show de bola. Ivan está aqui em Aracaju, está aqui em Sergipe hoje, porque nos próximos dias aí teremos o ENCEPAT, o Encontro Sim. Sergipano de Patologia das Construções, e aproveitando para a gente gravar esse episódio, e vamos falar de quê? Vamos falar de argamassa. Acho que é um bom tema, né, para falar. Não precisa nem Um dizer, tema né? que a gente precisa um pouquinho. Entende um pouquinho, né? E aí, Ivan, como é hoje o seu trabalho, com o que é que você vem atuando? Fale um pouquinho disso. Então, durante muitos anos, mais de 30 anos, eu fui tecnologista, de fazer traço de argamassa, pegar os ingredientes e fazer a dosagem. Hoje estou na parte de vocês, de patologista. Na verdade, a parte tecnológica eu atuo, mas existe muita patologia, então não tem como recusar. O cliente liga, tem que analisar por que aconteceu e aí ver o melhor remédio que tem é difícil, porque muitas coisas em São Paulo, especialmente no Sudeste, são edifícios, onde está com som cabo caindo parte da fachada a uma altura grande e isso em si, embolsos feitos agora, embolsos fabricados há 30 anos, então, em todos os tempos. Hoje desaprendimos a técnica do embolso. Isso é uma grande verdade. É muito difícil você não ter desplacamento, não ter descolamento. Nós temos problemas com o chapisco, que também o pessoal se esqueceu de como que o traço do chapisco. Temos problemas com o embolso em si. Está ainda muito latente o problema de revestimentos. E a argamassa, Ivan, faz um papel ali crucial, mas é meio oculto, né? Meio silencioso. É como se fosse uma camada que está fazendo ali o papel que faz a derme, ou a epiderme na nossa pele, né? Ela está ali para fazer esse assentamento, no caso de revestimentos, como se fosse todo de fachada. Mas a gente tem uma diferença também de local, a gente tem uma diferença de umidade, de tamanho do edifício, de esbeltez. E aqui em Sergipe, claro que o senhor não conhece tanto quanto conhece São Paulo e outros lugares, mas aqui a gente tem prédios menores. E o que isso impacta diretamente na função ali da argamassa, falando em fachada? Nós temos o problema de argamassas, de revestimento fachada, é bem democrático. Esses dias atrás eu tive 12 mansões no Rio de Janeiro, que não tinham 3 andares. E aí tenho prédios de 40 andares. Então, nós desaprendimos, bom, muita coisa mudou do tempo que eu formei para agora. Nós temos estruturas mais esbeltas, porém com coeficiente de formação muito alto. Esse coeficiente de mortamento muito alto nos faz de que o encunhamento seja melhor estudado. As pessoas colocam a mesma argamassa de assentamento no encunhamento. Está pronto, a fissurinha no meio já não mostra que ele esmagou o encunhamento. Aí você tem problema na argamassa de assentamento. E no material, nós podemos um problema grande de chapisco, tanto no colante na estrutura, tá? Que aí nós temos outro problema que devido ao concreto ter... como se adere a argamassa? Você precisa de um poro capilar, com uma medida de 0,01 microns até 0,5 microns. Esse é o poro capilar que eu preciso. De onde que vem esse poro capilar? Vem da evaporação da água no concreto. Quando eu utilizo menos água,
por uso de superplastificantes, polifuncionais, policarboxilato, etc., diminuyo essa porosidade. Tenho mais resistência, mas diminuyo esse poro capilar, donde minha tringita ou trisulfaluminato de cálcio faria ancoragem, a microancoragem. Então, sacrificar a microancoragem, eu só vou depender da macroancoragem, silicato de cálcio hidratado. Se essa superfície não for rugosa suficientemente, não vou ter a macroancoragem, então não tenho nada. Agora, imagina que nós temos um cimento que tem muito material carbonático e pouco clinker. Está feito, o problema é no chapisco. Aí nós temos o bloco de concreto, quando não é estrutura, o bloco de concreto que para poder escoar mais rápido para a rua, ele utiliza aceleradores de pega. Ele me impermeabiliza um pouco o bloco. E aí eu não tenho porosidade. Quando é tijolo de cerâmico, como nós estamos a favor da ecologia, temos que cozinhar menos o tijolo cerâmico. E aí o que acontece? Alta absorção. A água é puxada para o barro e fica sem poder hidratar o cimento. Então, é um jogo assim. Nós temos um fator água-cimento para o cimento, para a argamassa e para o concreto, que se fugir disso, então, tudo depende do tipo de agregado. Um agregado, uma bolinha esférica é a metade de um cúbico. Então, não é só... Todo mundo olha a curva geométrica e a morfologia do agregado. Então, dependendo da morfologia do agregado, eu vou ter um consumo de cimento independente da curva geométrica. Agora, esse cimento é material carbonático em quanto por cento para ele me poder fazer um efeito? Então, nós vimos uma sequência de falta de conhecimento e de erros. Nós temos muitos consultores, como estávamos conversando, de concreto. O concreto está muito bem estudado, mas porque o concreto é o segundo elemento mais usado no planeta, depois da água. Então, as fábricas de cimento vão se preocupar pelo concreto, porque são o maior consumidor, maior cliente. A argamassa não tem muito. Pense que vamos analisar bem. Se eu tenho 2.500 metros cúbicos de concreto em um prédio, eu vou ter 2.000 metros cúbicos de argamassa. Só 500 a menos. Então, praticamente, estamos muito perto. É que, na verdade, assim, a contrapiso se vira em obra. Então, tem vários tipos de argamassa concreto, maiormente dois tipos de concreto. Então, por isso que eu acho que a argamassa sempre foi meio que deixada de lado. Mas a patologia em argamassa, ela representa uma perda de valor do imóvel. Se você estiver morando em um prédio com uma fachada impecável, um neoclássico, você vai fazer questão de que todos os seus amigos conheçam onde que você mora. Mesmo que você não tenha um móvel dentro do apartamento. Agora, se ele estiver caindo aos pedaços, com bolor e demais, vai fazer questão de que te deixem na esquina e você fala, mora daqui a 2 quarteirões. É isso, a fachada é o cartão de visita de uma obra. Eu falo muito de fachada, porque, na verdade, tecnicamente, a fachada é a mais complicada, a que mais te requer conhecimento, a que mais te requer de técnicas e precisa ter um maior cuidado. A fachada é o ápice das argamassas. As outras argamassas não que não sejam, mas te requer muito menos tecnologia. Então você consegue driblar esses cimentos complicados, esses agregados complicados. Você pode usar, não necessariamente, nós utilizávamos cal antigamente. Não tem mais como usar cal porque o cal não existe mais. É um material carbonático com pouco óxido de cálcio, com pouco material reativo. Então temos que fazer argamassa de cimento. Agora, quando usamos cimento, temos que usar aditivos. Não existe argamassa sem aditivo, tá? Para manter as propriedades. Nós temos uma norma muito severa, 13281, que tem um monte de requisitos para caracterizar, que eu acho que é assim, as empresas fabricantes de argamassa, elas entraram fazendo
ensaios e demais. Mas em alguns lugares, porque na maioria dos lugares do Brasil não tem nem laboratório para fazer o ensaio. Então a ideia que estamos conversando hoje, de talvez até poder trazer equipamentos aqui para o pessoal ter esse acompanhamento. Uma região, pelo menos, que seja coberta pelas argamassas já caracterizadas. Porque, como eu falei, bem nova norma de cimento. Deve vir a 13281, analisou fachada, assentamento de alvenaria, assentamento de alvenaria estrutural e encunhamento. Logo vem contrapiso, chapisco e deve ter a norma especial para a parte de argamassas de... Base coat. Skin coat. Não, já tem na skin coat, na argamassas técnicas, já tem a norma. Deve vir nas argamassas estabilizadas. Uma norma meio especial, porque como é meio mais complexo a coisa, elas vão fazer uma norma. Então, temos que adequar-nos, então, porque a fachada ainda é de alto risco, ou para o construtor aplicar. Pô, vou deixar de fazer fachada, vou fazer parede de concreto, que é melhor. Mas aí tem problema de conforto térmico e demais, né? Falou sobre argamassa estabilizada, né? E sobre parede de concreto agora. A gente entra num âmbito que é onde a construção está indo, né? A industrialização. Então, além da parede de concreto, também existe a sede dos construtores de terem argamassas estabilizadas de todas as maneiras. Seja uma argamassa para assentamento de bloco, seja a argamassa estabilizada para o reboco, seja a argamassa estabilizada para o contrapiso. Eu não sabia que vai ter esse lançamento dessa norma. A argamassa estabilizada já tem aqui, pelo menos em Sergipe, acho que a primeira vez que começou a ser usada tem uns 6 a 7 anos aqui, e foi uma discussão muito forte na época, muito forte, entre concreteiras, entre construtoras. Por um período, por problemas que surgiram, foi abolida, mas de 2 anos para cá vem voltando numa vertente muito grande. O que você poderia falar para construtores a respeito de cuidados para evitar manifestações patológicas com o uso de uma argamassa estabilizada? Não estamos nem falando mais de estabilidade já no centro, no sudeste. Falamos com controle de hidratação, porque sabemos que não se estabiliza em nada. Então, mudamos o termo para argamassa com controle de hidratação. O controlador de hidratação ou estabilizador é gluconato, ácido cítrico, ácido tartárico ou uma mistura de todos eles. Ele inibe a reação do cimento. É uma forma muito clara de falar. Vamos imaginar que ele encapsula a partícula de cimento e quando ele perde uma certa umidade, ele estoura e deixa reagir a partícula de cimento. Mas isso depende não só da quantidade de aditivo de controlador de hidratação, depende também da densidade, a quantidade de incorporador de ar que estiver no coisa, na dosagem. Então vamos ver, se por algum motivo ele não tiver uma quantidade certa de ar, de bolinha de ar, ele vai reagir rápido, porque ele vai perder umidade. A bolinha de ar, ele retém água também. E aí está feita a hidratação. Então pode estar até plástica, mas não tem mais reação química. E a reação é assim, o cimento se hidrata, se solubiliza e se precipita. A precipitação, na hora que você molhar, se não tiver nenhum aditivo, tá? De controle de hidratação, ele começa a formar os trisulfoaluminatos de cálcio, que na verdade é uma coisa engraçada. O cimento que patenteou foi um pedreiro que era inglês, Joseph Spedding, em 1824, 1826. E não servia de nada, porque colocava um pingo de água e ele virava uma rocha. Aí um alemão, por algum motivo, pegou e colocou gesso.
e aí conseguiu fazer que a pega fosse mais lenta. Aí precisou de um jardineiro francês, o Monnier, que ele pegou para fazer seus vasos e colocou ferro, e aí temos o concreto armado. Então, esse gesso que se coloca é um dos 5 elementos que você coloca, que compõem o cimento, né? Que é o calcário, o CaCO3, argila amarela, que é bauxita, né? Ou a argila vermelha, que é o óxido de ferro, ferrita, o gesso e a composição. Então, quando é um cimento composto, então é filler, é escória, é pozzolana. Dos 5 elementos, esse gesso que vai reagir com o calcário para formar a primeira endurecimento, a primeira ancoragem, as primeiras reações químicas, que são as famosas trisulfoaluminatos de cálcio, a tringita. Depois vem a formação de silicato de cálcio hidratado e aí você vai fechando o espaço. Então, é por isso que nós temos na composição química calcita. Calcita é o cimento que não conseguiu chegar à água ou não conseguiu espaço para ele poder fazer suas agulhinhas. E aí tem a protandita, que é o hidróxido de cálcio. Então, é uma reação meramente química. Se não tiver a composição dele, conseguir controlar a hidratação e uma quantidade de ar certa, ele pode estar até plástico, mas não é mais cimento, é verde. É uma areia verde com pó qualquer sujo. Tá? Então, esse é o perigo. Contrapiso autonivelante, eu já fiz vários ensaios, várias situações, eu nunca tive patologia. Mas eu acuso de que a falta de patologia é porque eu tive cuidado que o superplastificante que se usa para abrir esse piso autoadensável, autonivelante, como o pessoal fala, não pode ter antiespumante. E o princípio de todo aditivo plastificante é retirar o ar para ganhar resistência com o menor fator de água-cimento. Então, quando eu pego e coloco esse super e tem uma quantidade alta ou uma quantidade, não precisa ser alta, de antiespumante para poder ganhar resistência, eu acabo com a minha densidade. Eu levo minha densidade do produto. Não tendo espaço, ele vai se fissurar e vai se desplacar. Porque argamassa, toda argamassa, é uma coisa boa essa daqui. Toda argamassa precisa de ar. Toda argamassa tem que ter ar. Por quê? A argamassa é um colchão para absorver deformidade, deformações da estrutura. Então, ninguém dorme sobre uma mesa de madeira, dorme sobre um colchão, porque o colchão absorve a deformação. Então, quando você pensar em argamassas, qualquer uma, tá? Menos colantes. Mas colantes porque você tem polímero elevado. E esse polímero é flexível e é deformante também. Então, quando você pensar em uma argamassa de contrapiso ou fachada, tem que ter ar. Agora, qual que é o ar que você precisa? Dependendo da altura que você tiver e dependendo da quantidade de cimento que você quiser gastar. Por exemplo, o concreto celular é um concreto que tem até 50%, 60% de ar. E não vai se fissurar por nenhum motivo, porque tem tanto ar que o ar retém água. Então vai hidratando o cimento aos poucos. Então, pode demorar 15 anos, não, 15 anos não. Vamos lá, pode demorar umas 24 horas para entrar em processo de cura, mas ele é de endurecimento, né? Mas você não fissura ele. Então, a patologia das argamassas estabilizadas com controle de hidratação está relacionada à falta de conhecimento ou de cuidado nas concreteiras. Dá para fazer, tem muita empresa que está bem sucedida, em Europa tem muito, no sul do Brasil tem muito, que o cara controla melhor a situação. Que não é slump, porque o slump não me diz nada. A pessoa faz slump, na verdade, e o pedreiro, quando é argamassa de assentamento ou de revestimento, são 8 propriedades na argamassa no estado fresco, e o pedreiro sabe avaliar muito bem. Você vai ver que se você colocar argamassa na frente do pedreiro, ele vai pegar a colher e vai fazer uma dança dentro da massa. Ele está vendo a consistência. A primeira propriedade da argamassa é no estado plástico. Aí ele pega e levanta com a colher de pedreiro uma porção e vê a coesão, segunda propriedade.
balança a mão e faz um comentário sobre o peso da argamassa, sobre a densidade. Densidade da argamassa em estado fresco. Aí lança contra a parede e ele quer que não refleta e que faça o formato da colher. Trixotropia é a quarta propriedade da argamassa. Antes disso, ele sempre coloca na desempenadeira e dá uma cambalhota. Ele está vendo a plasticidade da argamassa, a quarta, né? A quinta, a trixotropia. Aí ele estica a argamassa, trabalhabilidade. E aí já estamos na sexta. Aí depois fica cutucando a argamassa para ver se puxou. Retenção de água. E tem uma, devo ter feito às 8. Acho que foram às 8. Às 8. Então, as 8 propriedades da argamassa em estado fresco, quando você pegar um consultor de argamassa e tiver que pensar para avaliar, para te falar quais que são as propriedades, desconfia, porque o pedreiro sabe mais que ele. Quando eu digo avaliar as propriedades, tá? O pedreiro ele avalia muito bem as propriedades da argamassa em estado fresco. Uma coisa que nós discutíamos muitos anos atrás, que só tem número, a densidade e a retenção de água. Então, o pedreiro não teria condições de avaliar isso. Sim, tem, de forma empírica, né? Uma argamassa muito pesada, uma argamassa muito leve. E sobre a retenção de água, que nós medimos com um funil modificado de Buchner. É um aparelho meio complicado, mas é fácil fazer um ensaio. Aunque a última vez que eu falei que era fácil fazer um ensaio, o pessoal achou ruim. Mas é fácil, sim. Ele mede porque quer que puxe a argamassa com 40 minutos. Então, se a argamassa retiver muita água, esse tempo em aberto vai ficar de 2 horas. Ele quer que puxe em 40 minutos aproximadamente, porque isso dá muita produtividade para ele. Tá? Antes disso, perde produtividade, depois disso, perde produtividade. Uhum. Então, nós temos um material, eu falo, olha, eu nunca vi voltar caminhão de concreto, a não ser porque tenha vencido o horário. Mas a argamassa é uma briga grande, porque não adianta convencer o dono da construtora que você está vendendo ao menor preço. Na verdade, você tem que agradar, eu falo que é a filosofia de restaurante, você tem que agradar ao cara que vai comer, que é o pedreiro. Se o pedreiro falar, olha, não vou trabalhar com essa argamassa, você está fora. Então, você tem que tentar entender, e o Brasil é tão grande, mas tão grande. Vocês falam, o Brasil é do tamanho de um continente. Sim. E eu acho que todo mundo fala isso, mas não tem noção de como é esse continente. O pedreiro que trabalha em Manaus, no Amazonas, não tem a mesma forma de trabalhar de um interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. E por mais que muita mão de obra seja de uma região, em outra região ele pega costumes e os hábitos, ou por mesmo clima, ele tem opções de material bem particular. Então, não existe traço universal, não existe quantidade de cimento universal, não existe aditivo universal, e isso tem que ser bem trabalhado de acordo com a região. De acordo, eu faço uma mega de uma argamassa mais bonita e mais técnica que eu já fiz. Aí eu mando, você vai aplicar muitas vezes sobre um material que eu não que eu não tinha previsto. Aí ferrou a argamassa. Então, a argamassa é uma coisa chata de se lidar, porque você tem que tentar fazer para trás e para frente a revisão de que tudo vai dar certo. Mas é muito fácil, não é complicado. É chato, mas não é complicado, demanda trabalho. Uhum. E eu acho assim, eu tento convencer a todo mundo a ir para a argamassa, porque eu sacrifiquei vida pessoal. Tá? Eu fiz uma vida de seminarista. Durante 20 e tantos anos, quase 20 anos, eu namorei a mesma pessoa e ninguém me cobrava de casar porque eu estava na estrada. É assim, você vai para o sul, aconteceu várias vezes comigo, eu ia para Porto Alegre. Olha, você vai voltar para São Paulo? Sim, hoje estou saindo. Então passa em Curitiba. Aí vai mais uma semana. Olha, já que está em Curitiba, vai para Florianópolis mais uma semana. Está em Florianópolis, vai para tal lugar. Então você não volta nunca para casa.
Eu vinha para o Nordeste, eu andava tudo no Nordeste, meu carro lá. Hoje não tem condições mais, porque o aeroporto ficou caro o estacionamento. Mas meu carro já chegou a ficar mais de 40 dias no aeroporto em São Paulo, com o dono que não aparecia nunca. Eu falei, quando chegar, meu carro não existe mais. Vamos falar, o cara desistiu de voltar, morreu no caminho. Mas é isso. Então, somos poucas pessoas que trabalhamos nessa área de fazer composição de dosagem. É um mercado que é muito atraente, porque eu falo assim, o mercado está aos teus pés. Precisa você colocar um pouquinho de esforço, conhecimento e vai embora. Que o país, nós não temos tantos tecnologistas assim. Então, o cara que entra não fica parado nunca. Ô Ivan, e hoje você comentou dessa parte de atuação como tecnologista e hoje também como patologista. Os problemas mais encontrados atualmente, a gente consegue ver mais em obras mais novas ou em obras bem mais antigas? Porque de lá para cá se mudou muito, se mudou a forma de fazer cimento, se mudou a forma de fazer o concreto, então a questão de aderência. O que é que vem mudando? Hoje a gente encontra problemas em edificações novas ou mais problemas em edificações antigas? Como é que está esse balanço? Tem tudo, porque na verdade a falta de conhecimento sempre existiu. Eu sempre cito o edifício Martinelli, que 27 de março de 2024 fez 100 anos. Nunca teve uma reparação de fachada, está lá intacta. Tem um edifício do Ministério Público Estadual em São Paulo, na rua Riachuelo, tem 70 e tantos anos. O dia que tiver alguma coisa com esse prédio, não tem nem mão de ouro, porque ele é bem decorado. Aí você tem umas argamassas de metade dos anos 80, terror, todas esplacadas. Você tem anos 90, muito ruim. Então, é muito depende da região. Mas tem assim, São Paulo é um terror, porque veja, é aquela coisa, em lugar onde não se em terra de cegos, caolho e rei, então é mais ou menos, sabe o profeta Mirim, mais ou menos o que acontece hoje. Alguém chega falando bem e acha que sabe sobre a argamassa. A argamassa requer muito estudo, tá? E o pessoal compra. Olha, uma mega de uma argamassa, um cara que fala que é o profeta da argamassa, que ele faz grudar, devoto de Santa não sei o que, do embolso permanente. E quando nós vamos ver, depois de um tempo, não aconteceu nada. Estamos tão despreparados que um ensaio que é corriqueiro, de aderência à tração. Eu vou te falar que em São Paulo, de 10 arrancamentos, um faz direito. Então, a minha pior época do ano é de novembro a abril, que é quando chove. Porque quando chove, demora 10 dias para você poder fazer o ensaio. Por fora está seco, mas a umidade por dentro está ainda latente. E com água não se consegue fazer o ensaio. Isso no ensaio. O serracopo. O serracopo na norma é muito claro, ele tem que ter uma abertura lateral. Imagina, pastilha de 50 milímetros. A última vez que vi um laboratório contratado por uma grande empresa de construção do estado de São Paulo, e o serracopo do cidadão ele tinha 2 centímetros de profundidade, o embolso era 4, não sei como que ele ia fazer, e o diâmetro era 42 milímetros. Ele ia colocar uma pastilha de 50. Como que ele ia assegurar? Ele ia colocar excêntrico. E ainda se discute de que eu estou tentando atrapalhar o ensaio. Não tinha nem... Outra vez já fui um cidadão que a broca o serracopo era completamente excêntrico, com 2,5 centímetros de excentricidade. Ou um cidadão que apareceu com um martelete, não era furadeira. Outro cidadão que apareceu com um adesivo que demorava 48 horas para dar resistência. Então, olha, eu cobro, traz, se eu vou fazer o gerenciamento do ensaio, peço para ler a norma e ver com a norma embaixo do braço, porque não, para não ter discussão. Porque
Senão fica um bate-boca que não precisa. Então, maiormente contratam um funcionário, não treinam os laboratórios. É uma grande verdade. O laboratório contrata, manda, olha, vamos ganhar 3.000 reais aqueles tontos da obra e você vai lá, coloca e arranca. Tá tudo errado. Aí você vai fazer outro que vem errado muito, é ensaio de cerâmica. É um ensaio de cerâmica para cortar a cerâmica. O cara vai até lá no fundo, arranca com valor baixo e ele testou o emboço, não testou a argamassa colante. Então, assim, eu entrei para a engenharia, entrei para as argamassas com um problema grande de patologia. Eu vou sair do mercado da argamassa um dia e vou deixar ainda um monte de brecha de problemas de argamassa. É difícil, até pelo tamanho do país. Então, é aquela coisa, eu vou de lugar em lugar, falo sobre os ensaios, mas ainda estamos muito, muito atrás, muito atrás. Tá? Vai demorar ainda. Não tem, por exemplo, em Europa, em Espanha, em Portugal, tem mestrados direcionados para argamassas. Então, aqui tem o CETA na Bahia, né? O Centro de Tecnologia das Argamassas, em São Paulo, mas são núcleos que quantas pessoas conseguem estudar lá? 4, 5 por ano? É muito pequeno para um país desse tamanho, né? O Brasil é muito grande. Ô Ivan, e pra gente fechar, o tempo tá terminando, mas queria que você falasse um pouco da Balmix também. Uma marca que foi pensada justamente para entrar nessa lacuna dos aditivos, né? Então, na Valmis nós fazemos assim, nós fazemos aditivo para argamassa, mas não é um aditivo, aqui está o aditivo e você se vira. Então, na verdade, nós temos um agregado que o cliente nos dá, o cimento que ele vai usar, fazemos um traço e acompanhamos na obra. E isso a ideia é aumentar o leque. Hoje nós estamos muito em 4 estados: Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A ideia é também trazer esse sistema aqui, porque nós, nós falamos sobre argamassa estabilizada. O problema da argamassa estabilizada com a argamassa industrializada é a alíquota de imposto. A argamassa estabilizada é prestação de serviço, é 15% no máximo. E a industrializada é 42%. Então, para vencer isso, não entrando em nenhuma das duas, a gente criou o aditivo. Então, com o aditivo, a gente seria uma coisa que vai envolver engenheiros, tá? Então, nós vamos criar, bem provável que seja aqui a primeira fora do núcleo São Paulo e os 4 estados lá embaixo, para preparar pessoas para fazer esse trabalho, porque vai ter que fazer, não é só vender o aditivo, é fazer uma consultoria de fachada. Então, ele vai ter que fazer os ensaios, fazer o acompanhamento de obra, nós vamos talvez desloquemos equipamento para fazer a caracterização completa das argamassas e o aditivo. Então, aí, por exemplo, nós vamos na quantidade de cimento que o custo ele paga tranquilamente. Tudo se paga, até consultoria, porque se torna mais ou menos, estavam fazendo custos hoje, ele ficaria a metade da argamassa estabilizada e seria, acho que, 20% da argamassa industrializada. É uma coisa assim, bem... Agora, esse custo aí vai ser muito próximo da argamassa estabilizada, mas vai empregar muito técnico, engenheiro que consiga se dedicar. E aí também nós estamos criando um especialista em fachadas, que a intenção é essa. Porque fachada mata quando desplaca. Descolou, desplacou, ela vem abaixo com tudo. Então, você vai ver, todo ano tem uma notícia de algum que se acidentou com a fachada que caiu, especialmente nos meses de inverno, agora que começa a ter esse tipo de problema, né? Por variação de temperatura, ele é expulso o emboço da fachada e aí tem quebra de carro. Alguma vez, alguma outra vez pega pessoas. Mas vamos fazer sim isso daí.
na Valmix. A ideia é isso. É uma parceria sempre com empresa local e sempre com profissionais engenheiros da construção. Então, a ideia é capacitar. Então, a essa altura do campeonato não se tem que guardar segredos, mas então, olha, nós vamos ver as fissuras, nos dizem tudo. Mapeamento é culpa de traço, errou quem fez o traço. E não tem nada que te fale, olha, o chapisco, nós revisamos o chapisco para você não ter problema com o chapisco. Então, eu que quero fazer um embolso que não podamos fazer como fazemos até hoje, responsabilizar o coitado do pedreiro. Porque tudo na humanidade foi construído por mão de obra que não entendia de construção. Foi assim as pirâmides do Egito, assim foi Roma, não entendiam nada do que estavam fazendo. O que tem que entender é que tem que estar um material muito presente, tem que ter coeficiente de segurança muito maior no material. E você tendo um coeficiente de segurança muito maior, acatando bonitinho as normas, você está resolvendo o teu problema fachada. Certo? Sim, show de bola. Encerrou o nosso tempo. Verdadeira aula aqui. Então, Ivan, a gente queria agradecer. E aí, um minutinho aí para você fazer umas considerações finais. E a gente finaliza aqui. Foi uma verdadeira aula. Quem for pro Encepado, quem já foi, dependendo da hora que tá assistindo esse vídeo, né? Vai ter a honra de ter essa palestra aí sobre essa argamassa. Eu estive há um ano atrás em São Paulo com vocês. Eu achei fabuloso, porque, veja bem, gente jovem entrando nesse mercado é muito bom. O que tem que fazer é alimentar de conhecimento. E aí está tudo resolvido. Eu sei que você vai me falar, por exemplo, meu sobrinho falar, eu não quero fachada. Isso é coisa da tua cabeça. Sim, mas agora o que ele está fazendo? Ele montou uma empresa que está grampeando a fachada. Grampeando entende ser parafusando a fachada para não cair. Então ele vive de isso, vive de meter parafuso na fachada para que não caia. E ele está com o serviço assim, tem acho que 2, 3 equipes fazendo isso no Brasil inteiro. Então, para quem falava que não queria viver da fachada, então é assim, fachada pode ser chato, mas tem muito trabalho para fazer. E eu acho o ideal seria evitar chegar a parafusar a fachada. O ideal. Tem outras técnicas, aí tem outra colega que estava me falando, ela coloca tela, também parafusa, mas coloca tela e depois coloca uma argamassa tipo AC3 para não cair o embolso. Mas é tudo gato que podia ser evitado na hora da produção. E os donos de consultora evitar de que esse negócio de por 10 centavos mais barato fechar uma coisa que eles não têm nem conhecimento. Mas é aquela coisa, conhecimento de fachada é muito pequeno o número de pessoas que tem. A ideia é capacitar. E vocês que estão entrando novos, a ideia, olha, está afim, vamos lutar por esse conhecimento. Tá? Show de bola. Então é isso aí, mais um episódio aí espetacular e até o próximo.